São José dos Ramos não era um lugar comum. Enfiada entre pântanos silenciosos e rios sem nome, a cidadezinha parecia esquecida pelo tempo e pelos mapas. Mas Bill Cachorro Louco, Severina Cabelos de Fogo e Fabiano Raposa Velha não estavam ali por acaso. Depois dos acontecimentos no Torneio das Quatro Fronteiras, rastros de algo muito mais sujo os levaram até aquela fronteira poeirenta. E o cheiro de perigo estava no ar. Esse chão tá mexido. Mas não por cavalo nem por carroça, disse Fabiano, agachado, passando os dedos pelo barro úmido. Alguma coisa pesada, com o rabo arrastando, respondeu Bill, olhando adiante com os olhos estreitos sob a aba do chapéu. São José parecia vazia. Cortinas fechadas, portas trancadas. Era como se a cidade soubesse de algo que os forasteiros ainda não sabiam. Apenas uma figura andava calmamente no meio da rua, um sujeito gordinho e baixo, de camisa desbotada e colete cheio de bolsos escondidos. Carregava uma caixa de madeira entalhada com runas antigas, com um fecho de bronze que tilintava a cada passo. Vocês chegaram na hora certa, ou errada, disse ele, parando diante do grupo com um sorriso enviesado. Depende do quanto estão dispostos a arriscar. E você é? Perguntou Severina, com a mão já perto do coldre. Tiago Rojão. Vendo que ninguém deveria vender. E hoje, tenho exatamente o que vocês precisam. Do que tá falando? Rosnou Bill. Rojão apenas apontou para o rio atrás deles. Um som estranho cortou o ar, como couro rasgando, seguido de um grito interrompido. Um jovem pescador na margem tentou correr, mas algo branco e veloz emergiu da água, como uma flecha viva. Foi rápido demais para ser evitado. Quando o corpo foi tragado, o que restou visível na superfície foi uma criatura monstruosa, um crocodilo enorme, com escamas pálidas como giz e olhos vermelhos que pareciam brilhar com fúria silenciosa. Isso é um crocodilo albino? Disse Fabiano, recuando um passo. Um entre poucos. Importado ilegalmente. Criado para lutar. Mas agora, solto, disse Tiago, abrindo sua caixa com um estalo. Dentro, havia um amuleto talhado em osso, com símbolos tribais e dentes de cobra incrustados. Isso aqui espanta coisa ruim. Mas não faz milagre sozinho. Tem mais dessas feras no rio. Alguém está usando a cidade como campo de testes. E quem? Perguntou Severina. Rojão suspirou e fechou a tampa da caixa. Os mesmos que começaram o torneio, estão querendo transformar Santa Áurea em algo maior. E mais lucrativo. Bill franziu o senho, olhando para a água turva. Então vamos precisar de coragem, e desse amuleto. Tiago assentiu. Coragem eu não vendo. Mas posso entregar o resto. Me sigam, que o tempo tá curto, e os brancos nadam rápido. Tiago Rojão guiava o grupo por um velho caminho de caça que serpenteava entre cipós, árvores retorcidas e lama fofa. O amuleto pendurado em seu pescoço batia suavemente contra o peito, emitindo um som de madeira seca. Atrás dele, Bill Cachorro Louco, Severina Cabelos de Fogo, Fabiano Raposa Velha e Daurice Fios de Prata seguiam com os olhos atentos e os revólveres prontos. Esses bichos não são naturais, murmurou Severina. Tem algo errado com eles. Não são mesmo, respondeu Rojão, sem parar de andar. Foram criados no sul do México, por um cartel de criadores ilegais. Alimentados com carne viva e treinados para matar em silêncio. O albino é o pior de todos. Chama-se asterisco olho de leite asterisco. Não sente dor. E parece que alguém o soltou aqui com propósito. O som da água correndo avisou que se aproximavam da boca do pântano, uma abertura larga e escura onde o rio se dividia em canais. Ali, os nativos antigos acreditavam que espíritos guardavam passagens para outros mundos. Hoje, guardava algo bem mais tangível, os criadores de crocodilos. Ali, apontou Rojão. Uma velha balsa, amarrada a uma estaca, estava carregada com jaulas vazias. Dentro da palhaça de onde saía fumaça, vozes em espanhol e francês se misturavam. O cheiro de peixe podre e sangue era sufocante. Devem ter trazido dezenas, sussurrou Fabiano, se esgueirando até uma pedra alta. Daurice observava atenta, os olhos de quem já vira muita sujeira. Estão usando a cidade como entreposto. Vendem os bichos pros fazendeiros que querem segurança e pros traficantes que querem caos. E ninguém percebe? Perguntou Severina. Santa Áurea é um ponto cego, explicou Rojão. Sem xerife, sem juiz, sem lei. Perfeita para fazer dinheiro sujo. Bill rangeu os dentes. Não mais. A estratégia surgiu rápido.
Daurice e Rojão criariam uma distração com explosivos de fogos de artifício que ele sempre carregava por precaução, enquanto Bill, Severina e Fabiano cercariam a balsa pelo outro lado. Mas antes que pudessem agir, um grito agudo cortou a mata. Ah! Socorro! Eu sou inocente! Todos se viraram. Preso numa árvore torta, pendurado numa gaiola de ferro velho, estava um homem magro, sujo e de bigode fino como o de um cigano. Seus olhos vibravam com loucura e malícia. Tirem-me daqui. Esses canalhas me prenderam porque eu descobri os segredos deles. Ele berrou, balançando as correntes. Sou Lúcio. Lúcio Cu de Cobra. Bill apertou os olhos. Conheço esse nome. Fabiano assentiu, nervoso. Ladrão, falsário e maldito mestre dos disfarces. Foi preso em 5 estados e fugiu de todos. Pois é, mas agora sou vítima, ora bolas. Gritou Cu de Cobra. Aqueles malditos me prenderam porque descobri quem comanda a venda desses crocodilos albinos. Eu passo a ajudar vocês. Devemos soltar ele? Perguntou Severina, já com o pé na gaiola. Bill coçou o queixo. Uma cobra nunca muda de pele, mas às vezes, ela pode morder do lado certo. Daurice bufou. Se ele fugir, sou eu quem enfia ele de volta nessa gaiola. Com um estalo de ferros e um gemido de Lúcio, a tranca foi aberta. Agora, com um vigarista recém-libertado e um pântano cheio de crocodilos, o grupo estava completo, e cercado de perigos. E a noite estava apenas começando. A fumaça dos fogos de artifício coloria a neblina do pântano com tons vivos de vermelho e azul, ofuscando os olhos dos contrabandistas que saíam correndo de suas cabanas com revólveres em punho. A explosão foi o bastante para deixar o acampamento em alvoroço, como um formigueiro chutado por uma mula. Do outro lado, Bill Cachorro Louco e Fabiano Raposa Velha avançavam em silêncio pelas margens, cortando os cipós com facões. Severina Cabelos de Fogo se esgueirava por trás da balsa, pronta para cortar as cordas e soltar o que estivesse preso lá. Daurice Fios de Prata mantinha um olho em Lúcio Cu de Cobra, que agora caminhava de cócoras, murmurando feitiços inventados para parecer útil. Você disse que sabia quem estava por trás disso, Lúcio, sussurrou Daurice. Se está mentindo, te penduro de cabeça para baixo. Minha cara Daurice, respondeu Lúcio, com um sorriso debochado, você acha que eu perderia a chance de me redimir? Esse homem, o que comanda tudo, é Leandro Gárgula. Ele sobreviveu àquele ataque em Monteiro. Está mais rico e perigoso do que nunca. E agora ele quer o controle de Santa Áurea. Daurice arregalou os olhos. A última vez que ouviram falar do Gárgula, ele havia sido arrastado por cavalos no meio do deserto. Mas, aparentemente, até isso não dava conta daquele desgraçado. Enquanto isso, Tiago Rojão puxava um estojo de madeira esculpida das costas. Dentro, havia um arpão artesanal com ponta de prata, relíquia de caçadores antigos. Ele a entregou a Fabiano com um sorriso discreto. Se ver o olho de leite, mire entre os olhos. Mas só se não tiver escolha. Matar um desses bichos, atrai coisa pior. Fabiano assentiu, engolindo seco. Então veio o barulho. Um estouro d'água. Um rugido grave, gutural. E do meio do lodo, surgiu ele, Olho de Leite. O crocodilo albino era imenso, quase mítico. A pele branca refletia a luz da lua. Seus olhos, leitosos como nuvens espessas, não tremiam. Um contrabandista tentou correr e foi puxado com a velocidade de um raio para debaixo d'água. A espuma ficou vermelha. Os outros começaram a gritar e atirar às cegas. Agora! Gritou Bill, pulando da margem e lançando uma corda sobre a balsa. Severina cortou os cabos e a embarcação começou a flutuar lentamente para o meio do canal, onde o crocodilo rondava. Daurice puxou Lúcio com força e o empurrou para dentro da balsa, enquanto Fabiano lançava o arpão. Errou. A criatura mergulhou e desapareceu nas profundezas. Onde está Tiago? Gritou Severina. Rojão surgiu correndo entre as árvores, com um frasco cintilante na mão. Peguei o que precisamos. Mas temos que sair daqui. A balsa avançava devagar, cercada de névoa e dentes. A criatura estava em algum lugar ali, esperando. Bill girou os revólveres. Segurem firme. Isso ainda vai feder a couro queimado. E então, o Olho de Leite emergiu de novo, bem ao lado deles. O Olho de Leite saltou da água como um raio branco, espirrando lodo e folhas para todos os lados. A mandíbula se fechou a centímetros da cabeça de Lúcio Cu de Cobra, que caiu sentado e gritou como uma criança vendo mula sem cabeça. Mãe do céu! Ele quer minha alma!
berrava Lúcio, se arrastando para os fundos da balsa. Bill Cachorro Louco firmou os pés na madeira molhada, girou os 2 coutes e disparou 3 vezes direto entre os olhos da criatura. Mas as balas ricochetearam na pele do monstro como se fossem pedrinhas. Isso não vai funcionar, gritou Severina, puxando uma corda para tentar afastar a balsa. A arma lendária, Tiago, urrou Fabiano, virando-se para o caixeiro do impossível. Tiago Rojão abriu a maleta de couro e puxou um frasco esmeralda que fumegava, com um líquido denso e brilhante. É essência de flor do deserto misturada com veneno de cascavel fantasma. Serve para deixar a pele do bicho vulnerável por um tempo, mas tem que ser jogado na boca dele. Jogar onde? Gritou Daurice, arregalando os olhos. Enquanto isso, o crocodilo batia a cauda na água, tentando virar a balsa. Lúcio chorava encostado em uma caixa de madeira. Eu sabia. Devia ter ficado preso na árvore. Lá eu tava em paz com os passarinhos. Bill avançou pelo convés, desviando de um bote da criatura, e se lançou numa corda pendurada, balançando até o outro lado da balsa como se fosse um trapézio de circo. Rojão, lança o frasco. Tiago girou o braço e lançou a garrafa esverdeada em um arco alto. Bill, pendurado no ar, agarrou o frasco no ar e, com um grito, se jogou direto na direção da boca escancarada do olho de leite. Num movimento ousado, Bill jogou o líquido direto na garganta da fera, que soltou um rugido estrondoso e mergulhou, sacudindo tudo ao redor. A balsa quase virou. Todos se agarraram no que puderam. Um silêncio pesado caiu. Então, a criatura emergiu, mais lenta, os olhos girando. A pele já não refletia como antes. Fabiano pegou o arpão de prata, e num só impulso, o cravou na cabeça do animal. O bicho estremeceu, e tombou, ficando imóvel. Está vivo? Perguntou Severina, respirando fundo. Dormindo, no mínimo. Com sorte, só bêbado, respondeu Rojão, se abanando. Bill subiu de volta à balsa, molhado até a alma e com o chapéu encharcado, mas com aquele sorriso de sempre. Já enfrentamos pistoleiros, revoadas de urubus e até múmia do deserto. Era só questão de tempo até darmos de cara com um lagarto do inferno. Lúcio saiu de trás da caixa, limpando as lágrimas. Eu ajudei, né? Segurei a balsa ali. Daurício empurrou de volta com um olhar que dizia tudo. Cala a boca, cu de cobra. Ao longe, a cidade de Santa Áurea voltava ao normal. Mas, sob a superfície do rio, algo ainda se movia. E o gárgula? Perguntou Fabiano. Bill olhou para o horizonte e respondeu. Ele ainda tá por aí. E esse foi só o primeiro aviso. O rio voltou ao silêncio, mas a cidade de São José dos Ramos fervia em cochichos e boatos. A história do crocodilo albino que parou o coração do oeste já era contada em mesas de bar, varandas de mercearia e até mesmo nos sermões do padre, que agora dizia que o apocalipse começava por répteis. Bill Cachorro Louco, com um curativo no ombro e o chapéu de volta no lugar, caminhava pelas ruas secas da cidade ao lado de Severina Cabelos de Fogo, Daurice Fios de Prata e Fabiano. Lúcio Cu de Cobra vinha atrás, puxando uma carroça com restos da balsa, sob protestos. Por que sempre eu puxo as coisas? Reclamava ele. Porque se a carroça escapar, só você merece ser arrastado, respondeu Daurice, seca como areia de deserto. Na praça central, o prefeito engomado tentava discursar agradecendo o grupo. Mas Bill já tinha outros planos. Ele parou diante do salão, tirou a poeira das botas e olhou para os amigos. O olho de leite era só o começo. Gárgula escapou e tá fazendo acordo com quem compra bicho exótico no norte. E eu aposto meu último dólar que os crocodilos não foram o único monstro que ele trouxe. Tiago Rojão apareceu como uma fumaça, saindo da sombra de um beco. Escutei que ele foi visto perto da cidade de Pilar. A cidade foi esvaziada em 3 dias. Sabe o que disseram? Que ele levou uma serpente gigante para lá. Uma que brilha à noite. Lúcio engasgou com a própria saliva. Vocês vão atrás disso? E se a serpente for albina também? Então é albina. E vai dormir do mesmo jeito, disse Severina, ajeitando a bandoleira. Fabiano, que já afiava um novo arpão, completou. Aquela balsa velha não aguenta outra viagem. Vamos precisar de coisa nova. Rojão sorriu, abrindo a maleta. Por sorte, tem um mapa. Um trem cargueiro desativado, escondido numa mina abandonada. E adivinha? Tem rodas de prata, motor a vapor de guerra, e lugar para montar canhões. É só consertar. Bill assentiu. Parece um bom transporte para nossa nova expedição. Vamos atrás desse trem.
Daurice cruzou os braços. E depois? Bill olhou para o céu rosado do entardecer. Depois, a gente caça o gárgula. Onde ele for, vamos estar esperando. E se ele soltar mais monstros por aí, bom, já temos um time. Lúcio coçou o queixo. Time? E eu sou o quê? Mascote? Você é o Isca, respondeu Daurice, subindo na carroça e jogando uma maçã em sua direção. O grupo se pôs em marcha. No horizonte, uma locomotiva velha e enferrujada os aguardava, como um dragão adormecido no meio da poeira. A nova missão já estava traçada, e os crocodilos do norte tinham aberto a trilha para algo ainda mais perigoso. O Velho Oeste não teria paz tão cedo.